A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui na segunda aula do segundo trimestre. O tema da lição é o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral, que comenta essa lição. A lição 2, da data do 13 de abril de 2025, o novo nascimento é o título da lição dessa semana. O texto áureo está em João, no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade prática, o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, e depois o versículo 16. Essa lição vai apresentar 3 objetivos: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração. O terceiro objetivo é elencar os meios da obra regeneradora. A palavra-chave é regeneração. Essa lição apresenta essa palavra-chave. Antes de nós entrarmos pela lição, queria chamar a atenção dos nossos irmãos e ouvintes que dê um like, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, e faz um comentário, apresenta um comentário aí, para a gente estar interagindo com irmãos, falando de que lugar você está falando, seria muito importante também. E comenta, compartilha, dê o like, faz aí esse canal alcançar bastante vida, para que essa palavra possa alcançar corações e Deus possa transformar vidas através dessa palavra. Seja participante dessa obra, para que o Senhor Jesus possa curar, transformar, fazer milagres através desse vídeo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Na introdução dessa lição está assim: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. O primeiro tópico dessa lição, Jesus e Nicodemos. O primeiro subtópico é: quem era Nicodemos? O segundo é o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. E terceiro, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Partindo aqui do primeiro subtópico, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio. Ele era do conselho religioso judaico da época de Jesus. Ele é mencionado principalmente no Evangelho de João e conhecido por sua conversa com Jesus no capítulo 3 de João. Ali do versículo 1 a seguir, encontramos ali o Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite. Ele era um homem muito instruído nas Escrituras. Ele era praticante da lei. Era muito respeitado como um mestre em Israel. Agora, ele foi ter com Jesus à noite. E possivelmente, a ida dele à noite foi cautela ao respeito. Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus, por causa dos sinais que ele realizava. Então, ele se escondeu dos outros fariseus e foi à noite ter as escondidas com Jesus para saber mais a respeito de Jesus e da obra que Jesus vinha realizando ali entre o povo de Israel, principalmente em Jerusalém. No diálogo com Jesus, a gente vai aprender mais para frente nessa lição aqui, que vai perguntar a respeito da conversa entre os dois, mas era mais a respeito do reino de Deus. Jesus, ali no capítulo 3, versículo 3 de João, do Evangelho de João, vai falar sobre o reino de Deus e a respeito do novo nascimento. O próprio Nicodemos, ali no capítulo 7, versículos 50 e 51, mostra Nicodemos questionando seus colegas líderes religiosos sobre condenar Jesus sem antes ouvi-lo, mostrando um certo apoio a ele. Ali, Nicodemos, nessa passagem, vai mostrar um certo apoio ao mestre. Lá em João, no capítulo 7, versículos 50 e 51. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, porque de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem que sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz?
E nesses dois versículos do capítulo 7, o 50 e 51, fala do que Nicodemos aqui defende Jesus. Porque a lei, na lei de Moisés, a lei que eles praticavam, tinha que primeiro ouvir o acusado na sua defesa, quando ia se aplicar uma lei em cima da pessoa. E aqui a lei era a lei capital, lei de morte. E Nicodemos aqui defende Jesus, para que o ouvisse primeiro antes de condená-lo. Ali no capítulo 2, versículo 2 ao 25, ali tem uma ação de Jesus no casamento, onde ele transforma água em vinho. Ali chamou a atenção de Nicodemos. Então Nicodemos é o figura da época, que ele era doutor da lei, fariseu, ele pertencia ao Sinédrio, esse mesmo doutor da lei que teve com Jesus, no capítulo 3, e Jesus o instruiu a respeito do novo nascimento. O segundo subtópico do primeiro tópico é o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Esse reconhecimento a gente vai enxergar ali no capítulo 3, no versículo 2. E bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O versículo aqui deixa bem claro o que Nicodemos pensava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhece ele como Deus, ou como filho de Deus, ou como mestre vindo de Deus. E também ele como rabi, como mestre, como professor. O Nicodemos já tinha, mesmo sendo ele um doutor da lei, sendo ele mestre em Israel, tinha essa humildade de reconhecer Jesus como seu mestre. Ele vai reconhecer a origem divina de Jesus. Ele diz que Jesus veio de Deus, por causa dos sinais, ou os milagres ali na transformação de vinho, e outros milagres mais que Jesus realizara. E Nicodemos presenciou e reconheceu esse poder dado por Deus para que ele realizasse esses milagres na terra. E Rabi, aí Nicodemos vai reconhecer ele como mestre, como Rabi, vindo de Deus. Entendendo Nicodemos que havia se encontrado com o mestre, com alguém que veio de Deus, porque os milagres realizados somente por quem veio de Deus. E ali nós vemos em Nicodemos início de fé. Aí Jesus vai questioná-lo a respeito da lei e mostrar um entendimento diferente a respeito de um novo nascimento. Ali nasce o início de fé em Nicodemos. Embora Nicodemos ainda não entendesse plenamente que Jesus era, ele já percebia algo especial e divino em sua missão. Muitas pessoas com grande conhecimento, como Nicodemos, precisam reconhecer a autoridade de Cristo. O verdadeiro entendimento espiritual começa com humildade e disposição para ouvir Jesus. Ouvir a palavra do Senhor, dar crédito à palavra, abrir o coração para receber Jesus em sua vida. Às vezes questionamos muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Por faltar conhecimento, por faltar entendimento, a gente entra em debate e perguntas para poder esclarecer alguma coisa a qual não entra no nosso entendimento. Mas aí a Bíblia vai falar que essa fé genuína, ela vai crescer e nascer dentro de nós pela fé. E essa fé é na palavra. Ouvimos a palavra de Deus, passamos a ser transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Assim como Nicodemos teve esse relacionamento com Jesus quando foi encontrar com ele. Nessa passagem vemos aqui o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus e a sua missão aqui na terra. Esse é o segundo tópico dessa lição. O terceiro subtópico está diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse diálogo vai se encontrar ali no capítulo 3, do versículo 1 ao 21 do Evangelho de João. É um dos encontros mais profundos e teológicos do Evangelho. Os pontos principais desse diálogo: primeiro, Nicodemos busca Jesus à noite. Ele foi meio assim, discretamente ao encontro de Jesus, porque procurava algo da qual ele ainda não estava sabendo, né? Ele tinha um conhecimento da lei, mas sentiu um vazio que precisava ser preenchido e foi procurar Jesus para que ele preenchesse esse vazio no coração de Nicodemos. Aí o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vai explicar para ele sobre o novo nascimento, que é ali do versículo 3 ao versículo 8 do Evangelho de João, do capítulo 3. Em resposta à pergunta de Nicodemos: Rabi, bem sabemos que tu és o enviado de Deus. E Jesus disse a ele, que é o textuário dessa lição: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Aí vemos ali
uma confusão dentro da mente de Nicodemos. Ele vai dizer, como pode um homem velho, sendo velho, nascer de novo? Aí Jesus vai explicar para ele que é necessário nascer da água e do Espírito, e compara o Espírito ao vento, invisível, mas com efeitos reais. Esse nascimento de novo é semelhante à morte e à ressurreição de Cristo. O novo homem agora, uma nova roupagem, trazendo Jesus como meta de transformação e regeneração do corpo, alma e espírito. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra o que é o significado do batismo. É essa regeneração, transformação e santificação, tanto do espírito, como da alma e como do corpo. Esse diálogo trouxe essa visão a Nicodemos quando teve um encontro com Jesus, e esse diálogo se estendeu ali até o versículo 21. O próprio Senhor Jesus vai dizer a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ali do versículo 9 ao 13 do Evangelho de João, Nicodemos ainda não compreende, e Jesus o repreende gentilmente. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus afirma que fala do que sabe, mas muito rejeita esse testemunho. Ele é o único que veio do céu com autoridade para ensinar. Ele é o embaixador do céu na terra. Ele veio de lá e testificar das coisas de lá. E nos alertar para aqueles que não vão chegar até o céu, para que enxergue o caminho que está e entre pela porta estreita, pelo caminho estreito, que leva à salvação. Agora, do versículo 14 ao 18, Jesus mostra uma salvação através dele, através do Filho de Deus. Aí Jesus vai fazer a referência da serpente de bronze levantada por Moisés, lá em Números, no capítulo 21, apontando para a sua própria crucificação. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olhando para Jesus, assim como eles olhavam para a serpente para ser curado, aqui agora olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí Jesus, lá do capítulo 3, versículo 19 ao 21, vai fazer referência à luz que veio ao mundo. E os homens, muitos deles amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas. Significa que as suas obras não podiam vir para a luz, porque eram más. Mas aqueles que praticam a verdade se aproximam da luz. Estar com ele. A luz aqui é Cristo. Isso mostra um novo nascimento, envolvendo arrependimento, desejo de viver na luz e na verdade, dando lugar a Deus para a transformação e regeneração de todo íntimo humano, que é o seu homem interior, querendo viver uma verdade sobre essa terra, sendo praticante da lei que está em Cristo, assumindo uma postura nova, uma conduta nova, deixando que a palavra forma um caráter novo, tirando toda essa corrupção moral que o homem carrega. Podemos entender essa parte e entrou pelo caminho da palavra. E aqui é para todos, porque essa palavra ela rompeu milênios para estar aqui conosco nessa aula, para que ela também chegue ao teu coração e você entre pelo caminho da regeneração, da transformação, da santificação, para ter um encontro com Deus maravilhoso. Então esse diálogo aqui de Jesus e Nicodemos traz essa verdade para todo ser humano na Terra. Segundo tópico da lição, o novo nascimento, a obra de regeneração. O subtópico está assim, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. E esse novo nascimento está diretamente ligado à obra da regeneração, que é a transformação espiritual operada pelo Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus. Aqui no capítulo 3, que é o conceito maior a respeito desse novo nascimento, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, é uma obra de regeneração. Que é esse nascimento? Aqui Jesus e Nicodemos vai ter um diálogo e Jesus vai dizer assim, que em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ser gerado novamente, o novo nascimento, está diretamente ligado à regeneração. É uma transformação espiritual, operada pelo Espírito Santo de Deus. É ele que vai fazer essa obra de regeneração, transformação,
e santificação após esse novo nascimento, trazendo aqui uma semelhança igual à semelhança de Cristo. Essa palavra também pode ser traduzida ali do grego para a nossa língua como nascer do alto. Trata-se de uma nova vida produzida por Deus, diferente do nascimento físico. Ali no capítulo 3, versículo 5, está: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aqui é um nascimento espiritual. É um nascimento a qual o Espírito Santo vai trazer uma regeneração total para o ser humano. A água aqui simboliza a purificação, como no batismo e o arrependimento. Traz um arrependimento, ali no capítulo 3 de São Mateus, o João Batista, quando está batizando, ele fala assim: vai colher frutos do arrependimento. Então aqui precisa estar se arrependendo, entrando pelo caminho do arrependimento, se direcionando a sua vida inteiramente a Cristo e nascer de novo. E aqui esse nascer de novo é símbolo de sepultamento e depois ressurreição, assim como foi a sua crucificação, sepultamento de Cristo e a sua ressurreição. Trazer esse batismo a essa semelhança. Uma nova criatura. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, está escrito que o primeiro homem foi feito alma vivente e o segundo Adão, espírito vivificante. Aqui no capítulo 15, versículo 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Então a Bíblia aqui vai mostrar que é necessário nascer espírito vivificante, trazer a semelhança do segundo Adão. E o segundo Adão aqui é Cristo. Trazer a semelhança dele nascendo nele, trazendo as suas características. E as características aqui é do céu. É um homem, um cidadão, um verdadeiro cidadão celestial, que vai trazer as bem-aventuranças introduzidas na sua alma, trazendo a semelhança de Cristo, nascendo nele, espírito vivificante. Esse capítulo 15 de 1 Coríntios vai trazer um relato verdadeiro a respeito de um verdadeiro cidadão do céu que teve um novo nascimento. Agora, a regeneração desse novo nascimento significa que Deus dá vida espiritual a quem estava morto. Ali no Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz que a gente estava mortos em ofensa e em pecado, porque andávamos segundo o curso do nosso entendimento, segundo a vontade da carne. Então, aqui mostra uma morte espiritual. Agora, quando recebemos a Cristo, Jesus vai trazer vida a esse espírito, trazendo agora uma visão nova através do Espírito Santo, aonde entra a regeneração da alma. Esse novo nascimento, essa transformação, essa regeneração, é obra exclusiva do Espírito Santo. A Bíblia, lá no versículo 8 do capítulo 3 de João, diz assim: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui não tem um esforço humano, uma obra que você possa fazer, que possa alcançar essa regeneração ou salvação, mas é uma intervenção divina diretamente de Deus, para que a nossa vida seja transformada, regenerada, santificada, esteja apto a ser um verdadeiro cidadão do céu. O Espírito Santo aqui traz à nossa lembrança toda a palavra que aprendemos segundo as Escrituras. E ela vai trazer mudança para o nosso coração, gera fé, arrependimento e uma nova conduta. Aonde você ia, você não vai mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquelas palavras que você pronunciava, agora são palavras novas colocadas pelo Espírito Santo no seu coração. Isso é o novo nascimento. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante a lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, fosse regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus. O Senhor Jesus aqui é santo, é puro, é imaculado, é incorruptível. É nessa semente aí que nós nascemos de novo. Esse novo nascimento não vem de religião, nem de mudança de comportamento ou das boas obras. É uma transformação interior que só Deus pode operar. Nasceu de novo, tem um novo coração, novos desejos, uma nova direção de vida. Tudo agora é novo. O objetivo é outro. O objetivo agora é o céu, é estar com Deus, é servir a Deus, é olhar para Jesus, é estar ligado em sua palavra. Esse é o novo nascimento. O segundo subtópico, do segundo tópico, está assim: a regeneração como obra exclusiva de Deus. Aqui, essa obra de restauração, regeneração, é exclusiva de Jesus, sendo ele a fonte da vida espiritual. Ele ali no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João,
ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali no capítulo 14, versículo 6. Jesus não é apenas ensina sobre a vida, mas ele é a própria vida. É ele que dá vida, ele é o agente maior para a vida eterna. É através dele que alcancemos essa vida eterna. E esse novo nascimento só acontece porque somos unidos a Cristo, que venceu a morte e nos dá vida nova. Ele venceu. Esteve aqui neste mundo, passou por nossas paixões e dificuldades, sentindo as mesmas coisas que a carne do homem sente, mas venceu todas. Nele não se achou pecado. A Bíblia fala que ele é a luz do mundo. E quem está na luz não anda em trevas. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Agora, a força da vida, a força do nascer de novo está em Cristo. Lá em João, no capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Essa regeneração não vem por esforço humano e nem por moralismo ou tradição religiosa. Ela ocorre pela fé em Jesus, o único que tem autoridade para dar vida nova, entrar pelo caminho de Cristo. Aquele que ele diz, que nós falamos aqui no capítulo 14, versículo 6, entrar por esse caminho. Embora há muitos caminhos que parecem direito ao homem, mas são caminhos de morte. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 25. Que são caminhos que até parecem bonitos, mas são caminhos de morte. O caminho verdadeiro é Cristo. Para chegar a Deus, a chegar a uma vida nova, a ter um espírito vivo, ter uma comunicação direta com Deus, é através de Cristo. Essa morte no alto do Calvário, essa crucificação e a sua ressurreição é que traz uma regeneração possível ao homem. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O pecado nos separava de Deus, está lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Fazia uma barreira, Deus não nos ouvia por causa do pecado. Mas Jesus, com a sua morte e ressurreição, reconcilia o pecador com o Pai. Tira essa barreira, esse véu de separação, que se chama pecado, e liga direto a Deus. Essa comunicação, ela é refeita através do sangue de Jesus no alto do Calvário. A regeneração é o início dessa reconciliação, é o nascer para uma nova realidade. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo. O regenerado vive para Cristo e vive em Cristo. Essa vida de mudança, que agora é de hábitos novos, natureza, mudando essa natureza pecaminosa e trazendo a semelhança de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque essa natureza nossa continua pecaminosa. Precisamos estar lutando todos os dias para mudar esse conceito da natureza humana, trazendo santificação e regeneração total para o corpo humano. As nossas ações, a vontade da carne é explícita em nós, está aqui, ó. A Bíblia fala que ela está aqui, introduzida em nós. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a seguir, está assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Aqui a palavra-chave dessa passagem é manifesta. Tem Bíblia que vai estar conhecida. Mas por quê? Porque está em nós. Agora, se nós não trabalharmos juntamente com o Espírito Santo de Deus, porque o versículo 16 desse mesmo capítulo, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esses se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então aqui há uma liberdade de escolha. Aqui você agora nasceu de novo, você é uma nova criatura. Agora você pode ser chamado de filho de Deus. Então você tem que ser guiado pelo Espírito Santo para tomar as decisões certas e escolher as coisas que agradam a Deus. Porque esse pecado está introduzido em você.
Você precisa mudar essa natureza, dar sentido ao seu novo nascimento. Aquele nascimento que você nasceu da água do Espírito, precisa dar sentido agora nas suas escolhas. Observar a palavra de Deus para que você faça as escolhas corretas para andar de acordo com um verdadeiro cidadão do céu. Isso requer guerra, requer luta, requer uma milícia diária contra a carne, contra o sangue, contra a potestade que está no ar. Esse pecado que tão de perto nos rodeia, isso aí você tem que lutar contra, para dar sentido a esse novo cidadão do céu. Lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, do versículo 14 a seguir, o apóstolo Paulo vai dar uma ideia para nós a respeito dessa natureza que nós carregamos. O apóstolo Paulo, ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consisto em realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então eu preciso renunciar a isso, para trazer a semelhança verdadeira de Cristo, que está lá no Gálatas, que é o fruto do Espírito. Preciso deixar que esse fruto cresça dentro de mim e apareça. E o Senhor Jesus vai falar que esse fruto permaneça em nós. O apóstolo Pedro vai falar assim: até que herdemos o que é incorruptível, porque estamos habitados num corpo que é totalmente corruptível, até que herdamos a incorrupção. Isso é que é ter um novo nascimento e ser um cidadão do céu, uma obra completa da regeneração que está em Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, está assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. A obra que é de Deus. É exclusividade dele. É ele que convence. É ele que traz ao coração do homem. É ele que fala no seu subconsciente. É ele que sopra a sua palavra na sua mente, para que você possa andar espiritualmente, cumprindo toda essa obra de uma nova criatura na presença de Deus. O terceiro subtópico do segundo tópico: a necessidade da regeneração do pecador. Isso já falamos um pouco já no segundo subtópico, continuando aqui nesse tema da regeneração de um pecador. Aqui é um tema central do Evangelho, né, essencial para a compreensão da salvação, essa regeneração do ser humano, que continua, né, espiritualmente morto, e precisa dessa regeneração para tornar o espírito vivo. Aqui o texto base para essa regeneração de um pecador é João, capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ter uma visão de Deus, uma visão do reino de Deus, precisa nascer novamente, sair da alma vivente para o espírito vivificante. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, traz um relato a respeito do homem que vive no pecado e nas concupiscências da carne. Ali ele está moralmente, espiritualmente morto. Ele é apenas uma alma vivente, caminhando pela sua própria natureza, decidindo aquilo que está na sua carne, segundo a sua visão. E a Bíblia fala que essas atitudes é uma atitude de pessoas que não têm Deus na vida, está moralmente e espiritualmente morto. Esse pecado que impera no coração de um pecador, ele traz uma separação dele com Deus. Não tem uma manifestação de Deus na vida dele, desde as suas ações que são completamente contra o nosso Deus. Deus ama o pecador. Por isso que lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu falo mundo aqui, ele fala da humanidade. Todo homem está debaixo desse amor de Deus. Mas Deus rejeita o pecado, ele odeia o pecado. Ele rejeita toda ação do homem que é pecado.
Por isso que Isaías, lá, versículo citado aqui já, capítulo 59, versículo 2, fala dessa separação. Que esse pecado faz um muro entre Deus e o homem. Mas Deus ama o pecador. Por isso o seu Filho foi manifesto para nos salvar da ira futura, de uma condenação que está prevista na sua palavra. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, mostra o coração humano, um coração corrompido. Assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o coração humano, dentro de uma natureza pecaminosa. Esse coração sem regeneração, sem uma transformação, sem uma ação de Deus, esse coração humano resiste à vontade de Deus. Quem está no mundo não quer cumprir as obras do Espírito que está manifesta na igreja, que está manifesta em todos aqueles que têm uma nova conduta, que nasceu de novo. Muitos deles se escandalizam, não querem aceitar essa proposta de Deus. Então o seu coração é totalmente corrupto. O objetivo aqui é a renúncia da carne, renúncia dessa vontade. Agora precisa dessa regeneração, esse comportamento, né, de conduta, agora santificada. Nada que você fizer externamente é suficiente. Além de Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então também vós podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Não. Nem o homem que é escuro pode tornar branco. Nem o leopardo que tem as manchas pode arrancar as manchas. E todo homem que comete o mal só vai fazer o mal. Se não tiver uma ação de Deus, ele não consegue mudar o seu comportamento. Continua sendo mal. O salmista Davi, no capítulo 51, ele vai mostrar a natureza humana que vem desde o ventre da mãe. Salmo 51, versículo 5, está assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, que essa natureza, essa forma já vem desde lá. Então, precisa da obra do Senhor, de regeneração, para trazer vida ao ser humano. Vemos aqui que uma ação humana não pode mudar nada, precisa de Deus para fazer. Boas obras, moralismo ou religiosidade não regenera. Você pode fazer o que você quiser, só a obra através do Espírito Santo para trazer uma nova criatura. Esse novo nascimento é que vai trazer sentido à vida espiritual, porque vai renovar, vai ressuscitar o teu espírito, trazer vida novamente, restabelecer a comunicação com Deus. Aí do alto vem a regeneração do ser humano completa. Aí o pecador passa a ter uma obra de regeneração que vem de Deus para a sua vida e você ter novamente uma ligação com o céu. Lá em João, no capítulo 3, versículo 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. O novo nascimento é a única solução para uma vida na presença de Deus. Essa regeneração é que vai trazer o início da salvação, um ato soberano de Deus, que dá nova vida ao pecador. Lá no capítulo 2, versículo 14 de 1 Coríntios, versículo 14 de 1 Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não precisa estar com o espírito vivo para entender as coisas espirituais. Essa regeneração espiritual para o pecador, ela abre os olhos do coração para conhecer, amar e obedecer a Deus. No terceiro tópico está os meios da obra regeneradora. O primeiro subtópico é a operação do Espírito Santo. A lição bíblica, o comentarista colocou assim: o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica a ação purificadora do Espírito, embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Em João, no capítulo 3, versículo 5 e o versículo 8. O Espírito Santo, como agente da regeneração,
lá no versículo 6 do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo aqui é o que gera vida espiritual no pecador, é ele que vai trazer vida para o Espírito. Ele transforma a natureza interior do homem, quebrando a dureza do coração, implantando um novo coração. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27. Ele dá um novo coração, tira o coração de pedra e coloca um coração novo. A palavra de Deus, explícita nos 66 livros da Bíblia, é o instrumento usado pelo Espírito Santo para essa regeneração humana, do coração humano. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Foste regenerado pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O Espírito Santo, ele aplica a palavra ao coração do pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. A regeneração humana, para um novo nascimento, ela nunca acontece separada da exposição da palavra. É a palavra que penetra. A fé em Jesus é o meio pelo qual a regeneração se manifesta. A todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, lá em João, no capítulo 1, versículo 12. A fé não é a causa da regeneração. Sim, só a fé não regenera, mas é um resultado imediato, visível dela. Quando o Espírito regenera, o coração responde com fé verdadeira em Cristo. Aí vai direcionar uma fé verdadeira, que está relacionada na palavra de Deus, mostra Cristo como um meio para uma fé genuína. O arrependimento é outra evidência da regeneração. Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Lá em Atos, no capítulo 11, versículo 18. Esse arrependimento é um dom concedido pelo Espírito Santo que acompanha a regeneração. O pecador regenerado, ele reconhece a sua condição e se volta para Deus e deseja uma nova vida em si mesmo. Andar em novidade de vida. Reconhecendo a autoridade do Espírito Santo na atuação da conduta e formação de caráter em si mesmo. Lá em João, no capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A soberania é o mistério da obra do Espírito. A regeneração não é manipulável, nem previsível. Não é. É uma obra soberana de Deus, do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. É Ele que dá o arrependimento. É Ele que renova. É o Espírito Santo que traz a lembrança, toda a palavra de Deus. É Ele que está trabalhando na sua mente para que você renuncie toda hora os desejos da carne. Ele vai trabalhar em oposição à carne. O ser humano precisa alimentar mais a parte espiritual do que a carnal. Quanto mais se alimentar o espírito, mais força ele tem, mais força você tem para vencer todas as hostes malignas. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus como instrumento e gera fé e arrependimento no coração do pecador. E traz à mente do homem que ele precisa estar preparado para, quando os desejos chegarem, ele vencer. Porque lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a seguir, ele vai falar que essa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades que está no ar aí, que opera na maldade. Ele te põe uma armadura do Espírito para você combater contra essa milícia infernal, contra a sua vida. E o apóstolo Pedro vai falar que o diabo está de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os inimigos do homem, os maiores inimigos dos homens, estão junto dele. O primeiro é ele mesmo. Precisa renunciar à natureza. Esse é o maior inimigo. Segundo é o mundo, que está diante dos seus olhos. Depois o diabo, o inimigo de nossas almas, que está de redor. Você precisa batalhar e para se purificar, para se regenerar através da palavra de Deus, resistindo a essas afrontas, essas setas malignas que o diabo está lançando contra aqueles que temem a Deus e que está com a sua vida pautada aos caminhos do Senhor. O inimigo quer ceifá-lo. Então essa regeneração pelo Espírito Santo, essa é uma obra dele. E é ele que trabalha, é ele que traz a nossa mente e revela a nós toda a vontade de Deus. E essa obra está em nós. E precisamos estar pregando essa palavra, porque outras pessoas
também precisa dessa regeneração, precisa ouvir essa palavra, para que ela também se convença e se transforme segundo a palavra que está sendo anunciada. Essa palavra que está sendo pregada aqui nesta aula também pode atingir corações, e esses corações se regenerar através dessa palavra e entrar por um caminho de verdade, em um caminho que leva à vida eterna. O segundo subtópico é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é o agente principal de regeneração do ser humano. É nela que o Espírito Santo vai trabalhar com ela para transformação, e renovação, e regeneração e santificação do homem diante de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, que tem o poder de fazer transformação por completo. Aqui nós falamos na lição passada, vamos falar novamente aqui nessa lição, por causa dessa palavra, que a outra coisa que separa corpo, alma e espírito é a morte. A morte separa. A Bíblia fala em Eclesiastes que o espírito falta a Deus. A alma vai para o lugar de destino, ou condenação ou salvação. E o corpo retorna ao pó, que é a determinação de Deus, sentença a qual todo homem se cumpre nele. Nessa sentença, que do pó fosse tomado, pelo pó retornará. A Bíblia vai falar que Enoque não experimentou, Elias não experimentou, e todos aqueles que serão arrebatados quando estiver vivo também não vai experimentar. Mas todos seremos transformados. Então aqui a morte tem esse poder de separação. Mas é para a morte. Agora aqui a palavra não, a palavra separa também, mas é para a vida. Para que tenha vida e vida eterna. Por isso que ela vai separar. Para trazer uma regeneração, uma renovação e uma santificação para espírito, alma e corpo. Torná-los irrepreensíveis e apresentá-los eles a Deus. Esse é o poder dessa palavra. A Bíblia, que a palavra de Deus aqui não é um livro comum, literário, uma obra literária. Essa palavra aqui, ela tem vida e poder espiritual. Ela fala. Ela tem vontade própria. Ela transforma a vida. Ela traz cura. Essa palavra aqui tem poder. Ela entra lá no coração do homem. Essa palavra aqui é Cristo. O próprio Senhor Jesus vai aprofundar a lei de Moisés. Quando na lei fala que se tu adulterar, você está passivo da sentença capital. Os homens não praticavam com medo dessa morte. Mas Jesus pega a mesma lei e aprofunda. Mas ele vai dizer assim, se tu bem que olhares e desejares, já cometeu pecado com ela. Jesus está mostrando a intenção do coração do homem. Está lá no subconsciente do homem que ele não cometeu, mas desejou. Ali já se transformou em pecado na visão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já entende lá no profundo do ser humano. Por isso que essa palavra penetra lá no coração do homem. E traz esse julgamento de pecado. E aqui essa palavra vai purificar esse coração, vai trazer metas novas, vai trazer uma visão nova, vai trazer ao coração do homem o sentido de querer ser um cidadão verdadeiro de Deus. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, foste regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Aqui é Cristo que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1,18. O Espírito Santo vai usar essa palavra para gerar nova vida. Essa palavra vai trazer despertamento ao coração do pecador, ao coração do homem pecador. E ela vai tocar lá no íntimo do homem e vai trazer um desejo enorme de conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, lá no coração do homem vai gerar essa fé, porque ele ouviu essa palavra. O Espírito Santo soprou no ouvido dele e mostrou a condição que ele está e a condição que ele precisa estar para ter um encontro verdadeiro com Deus. Não há em nenhum ser humano na face da terra a crença num verdadeiro Cristo se não for pela palavra. Você vai ter conhecimento de Jesus por causa da palavra. Você vai saber dos milagres, dos feitos de Jesus, porque está na palavra. É nela que testifica de Cristo. É lá onde você encontra o verdadeiro Cristo que se ofereceu em sacrifício para te dar vida nova. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo
Começa lá com leitinho, depois vai engrossando o caldo. A palavra de Deus, ela vai criando raízes, e você vai crescendo essa semente, vai ramificando dentro de você, até que você vai começar a apresentar frutos, vários frutos. Aí Deus vem com a sua foice, o seu machado e poda, para que você tenha mais fruto. É essa palavra que dá esse crescimento. Ela alimenta, ela regenera, ela sustenta. Essa palavra, ela vai te alicerçar dentro de um conhecimento de Deus, de um conhecimento de um Deus trino, de um conhecimento de todas as promessas que estão explícitas na tua palavra. E no teu coração vai nascer uma esperança viva, que nem a morte te separa dessa esperança. Porque essa palavra que está contida aqui é que dá vida e sustento para a sua alma. Quem nasceu de novo, ele tem fome dessa palavra. Ele quer cada dia mais se alimentar dela. Ela é um alimento diário que fortalece a fé, conduz à maturidade espiritual. Ela santifica, transforma. Essa palavra ela vai dar uma eficácia no sentido da tua vida. Lá em João, no capítulo 17, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra ela vai trazer transformação, vai trazer ao coração do nome santidade, vai mudar a conduta, o seu caráter vai ser moldado. Ela vai fazer ele vai pegar você e dar um banho dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, vai transformar completamente, que você vai ser espelho, você vai ser luz no meio das trevas. Essa palavra traz esse brilho ao seu rosto. Essa palavra devemos ler com frequência, meditar com profundidade, guardar no coração, assim como está lá em Salmo, no capítulo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 105. Guardar essa palavra no coração, para não pecar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tem que guardar essas palavras, para poder andar em novidade de vida. A palavra de Deus nunca volta vazia, está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Essa palavra de Deus é que traz o conteúdo certo para uma vida em santidade e uma vida regenerada por essa palavra. Chegamos agora no último subtópico dessa lição. O terceiro subtópico do terceiro tópico é a vontade soberana de Deus. Na lição, a palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente. Como é mencionado na Epístola de Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer as escolhas, decidindo se buscam ou não perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Aqui é o terceiro subtópico desse terceiro tópico, a vontade soberana de Deus. Deus tem aqui uma vontade, mas o ser humano tem a sua escolha. Deus quer que todos se salvem, mas nem todo ser humano vai se salvar por causa das suas escolhas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, assim a palavra de Deus: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus coloca aqui uma opção de escolha. A vontade de Deus é que nós todos se salvam. Mas nem todos se salvam por causa das suas escolhas. Algumas pessoas escolhem a vida, outros escolhem a maldição. Mas a maldição aqui não parece maldição. Ela parece ser um caminho aprazível. Vamos lá em Provérbios também, 16 e 25. É um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são caminhos de morte. O homem vai até gostar do que ele está vendo, do que ele está praticando. Mas a Bíblia fala que são caminhos de morte. Porque o verdadeiro caminho que leva à salvação é um caminho de renúncia. É confronto, é guerra, é tribulação, é dificuldade, é angústia. Todo tipo de coisas que atrapalham a sua peregrinação nesse caminho. Porque o inimigo não quer que você chegue a Deus. Ele quer que você se perca numa morte eterna. E Deus quer te dar vida eterna. Então ele vai apresentar esse caminho aqui que parece bonito. Mas não é, são caminhos de morte. São caminhos de maldição. Agora Deus oferece a vida. E ele tem esse desejo que todos se salvem. Mas está na sua escolha. Você escolhe, faça a tua escolha certa.
Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, dando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui é a vontade de Deus, que colocou que colocou Jesus, o seu filho, a ser crucificado por nós, morrer em nosso lugar. Então não existe outro caminho a não ser Cristo. Agora, se você entrar pela vontade de Deus dentro de um caminho que é Cristo, você não vai achar facilidade, você vai achar dificuldade, porque o inimigo, o mundo nos odeia, é inimigo nosso, e quer tirar essa proposta de Deus do nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é trazer um renovo para o nosso entendimento, para que nós possamos fazer essa escolha correta, com entendimento na palavra de Deus, olhando para Jesus, para que nós, dentro de um sentimento, aprendemos a ver e experimentar a boa vontade de Deus, que é levar nós para uma salvação eterna com Ele, estar com Ele todo o tempo. Não saindo da direção que é Cristo, não errando o alvo que é Cristo, mas a vontade de Deus aqui é a salvação de todo o ser humano que está aqui na face da terra, todos que vão de vir e todos aqueles que ficaram no passado. Os que não conseguiram, se perderam, mas os que conseguiram estão com Ele. E queremos se juntar a esse grupo que vai morar com Deus. Mas olha, a vontade de Deus é você entrar por esse caminho aqui da palavra. A vontade de Deus aqui é soberana. Lá em Salmo, no capítulo 103, versículo 19, o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, tudo que tem no mar, no infinito do firmamento. Ele conhece cada estrela pelo nome, ele mapeia, ele capta assim as águas do mar como uma concha da sua mão. Ele mapeia, ele mede o universo com uma régua. Então Deus é soberano, Ele é grandioso sobre tudo, a sua vontade é soberana. Nada foge do controle de Deus. Ele é rei absoluto sobre o céu, a terra e a história, porque Ele é eterno. E a sua vontade sempre prevalece. Mesmo quando o ser humano não compreende. Às vezes você não está entendendo nada. Mas o plano de Deus para a sua vida é perfeita. Fica na presença de Deus, que Ele tem algo grande, porque os seus planos para a sua vida é perfeito. Nada muda. Ele é fiel para cumprir a sua palavra em sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, o que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. No versículo 12, ele disse, meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então a vontade de Deus aqui é cumprir toda a sua palavra. Se for no contexto da sua vida, a palavra que Ele disse a teu respeito vai se cumprir. Mas tudo é no tempo de Deus. Ele está trabalhando para coisas grandes na minha e na sua vida. Essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. O Salmo 33, versículo 11, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Olha a vontade de Deus. O plano dele é eterno, é sábio, é imutável. Ele não é surpreendido nem frustrado pelos acontecimentos. A vontade é soberana. Salmo 135, versículo 6. Tudo que o Senhor quer, Ele o faz. No céu, na terra, nos mares, em todos os abismos. A vontade dele impera sobre todas as coisas. Inclui acontecimentos que às vezes não entendemos, mas fazem parte de um plano maior, como a cruz de Cristo. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 23. A vontade moral de Deus sobre a nossa vida está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação, porque Ele sabe que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então precisa estar se santificando ainda, para ter na sua vida a vontade de Deus confirmada. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 11, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus realiza aqui a sua vontade por meio da salvação. Salvando a nossa alma é vontade de Deus. Estamos aqui dentro de uma vontade soberana do Deus Altíssimo.
A regeneração, a eleição, o chamado à salvação faz parte da vontade de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou segundo a sua graça, não por nossos méritos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. O próprio Senhor Jesus vai determinar a respeito da vontade. Quando no Getsemane ele pede, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Aqui mostra que a vontade de Deus é soberana. Ela está em nossas vidas e temos que cumprir essa vontade. Buscar a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus, dentro desse propósito. Porque toda a vontade de Deus coopera, né? Nos ajuda, né, a prosseguir nessa caminhada debaixo da vontade de Deus para todo sempre. A conclusão da lição. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Na conclusão da lição, vemos que o Espírito Santo faz morada em todos aqueles que optam em aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e cumpre toda a justiça de Deus em sua vida. Aí há uma transformação de regeneração e santificação na vida do ser humano e passa a ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Grandioso Deus, Pai de bondade. Obrigado, Jesus, por essa aula, pela Tua palavra que aprendemos aqui. Nesta aula, Jesus, nos ensina cada vez mais, Senhor, nos transformar, nos regenerar na Tua presença, para virarmos diante de Ti, Senhor, um verdadeiro cidadão do céu. Ó glorioso Deus, revela a Tua palavra ao coração de cada um dos ouvintes desta aula. Ser com os professores, abençoa, que eles possam ter, Senhor, um direcionamento pelo Teu Espírito Santo, para regenerar vida, transformar vida, ó Deus, e encher do Teu Espírito Santo. Ó glorioso Deus, opera maravilha no meio das escolas bíblicas dominical deste domingo. Assim eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Seu nome.